Só um instante. Boa noite, meu povo! Olha aqui nós chegando de novo, né? Vamos aqui começar a nossa aula de matemática da semana. Hoje a gente tem um estreante no projeto, é o professor Gleison, ele é professor de matemática. Eu acho que é de física também, mas eu não sei. Mas eu estou botando aqui matemática, né? E aí, hoje nós vamos ter a continuação das nossas regrinhas pontuais, né? E vamos ter aula com o professor. Ele vai ser a nossa primeira aula junto com ele, então recebam ele bem, né? Primeiro gostaríamos de agradecer o Gleison pelo sim dele. Ele é muito importante para nós e principalmente para os afiliados. Ele é da cidade de Itapiúna, estar lá em Itapiúna dando aula para nós, certo? Então, a gente gostaria muito de agradecer o Gleison por estar junto conosco nesse projeto, que a gente acredita muito nele, né? E saber que a gente está ajudando essas pessoas a terminarem realmente os estudos já acalenta um pouco o nosso coração, tá certo? Então, por favor, recebam bem o Gleison, esperamos que ele fique com a gente mais tempo, muito tempo, né? E que possa contribuir conosco dentro da matemática também, tá bom? Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Liliane. Né? Todos vocês que fazem parte aí desse projeto. Quando me apresentar o projeto, eu achei interessante. Principalmente porque pensa mais no próximo, né? Que a gente mais precisa é isso. Como precisa muito de pessoas que pensem também no bem-estar do próximo. Eu vou abrir aqui a câmera um instante, só para a galera me conhecer. Né? Eu sou o Caio Filhos, pastor também. Galera, fazer parte desse projeto, esse primeiro momento inicial que a gente está tendo. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo, tá bom? Vocês podem perguntar, ficar à vontade para estar perguntando. Vocês podem estar levantando a mãozinha aí e até interrompendo um pouco, se caso eu me apressar muito, né, naquela explicação. Então, não fiquem com dúvida, tá, pessoal? Vocês não levem a dúvida para casa. Na verdade, já estão em casa, né? Então não fiquem com dúvida em casa. Tá bom? Vocês podem estar assim perguntando e eu vou tentar o máximo possível ser bem compreensível, tá? Em relação ao assunto. Nós temos um pouco de receio com a matemática, como se a matemática fosse algo que mais atrapalhasse do que ajudasse, mas a matemática ela faz parte do nosso dia a dia. Todos nós sabemos contar, todos nós sabemos passar um troco, né? Nós sabemos comprar o valor das coisas. E quando tem desconto, então, a gente aproveita mais ainda e gosta desse desconto. Tudo isso é a matemática. Então, ela passa a ser interessante quando você passa a olhar ela no dia a dia. Tá? A matemática é uma ciência que ela está no dia a dia nosso. Tá? Ela não é só uma disciplina de livro, de escola. Né? Ela é essencial, principalmente para nós estarmos movimentando até mesmo o mercado financeiro do nosso município, da nossa casa, tá bom? Então, nós vamos iniciar com algo bem simples, que é a multiplicação e depois a divisão. Tá? Não se preocupem se a primórdio vocês não compreenderem, é só perguntar, tá bom? Eu tenho toda a paciência do mundo, eu vou explicar de novo, explico de novo, mais uma vez. Porém, algo muito interessante foi falado no início pela Liliane, que foi a questão da tabuada. A tabuada é interessante. Eu lembro, eu não sou de um tempo tão antigo, mas eu lembro principalmente do tempo a gente ia para a escola e até os nossos lápis
tinha uma tabuada tinha professor que não gostava quando a tabuada estava no lápis, porque a gente poderia fazer uma colinha e outra ali, mas ajudava demais a gente. Que pena que a gente não pode levar fazer. Mas de cor transparente, mas é isso de casa, mas vocês estão ouvindo aqui a minha voz, tá bom? Pessoal, vocês estão ouvindo direito? Tá tendo algum delay, algum atraso nas palavras? Eu sei que a internet oscila. Pronto. Gleice, ela só está oscilando, mas aí vamos deixar bem claro para os demais, né? O Gleice, ele está num canto onde a internet dele está oscilando, mas isso quer dizer que uma hora ou outra vai falhar, mas daqui a pouco volta, viu? Então, pode continuar. Tá, aqui tá oscilando também. Pronto, tá bom. Pois eu vou dar continuidade aqui. Assim, pessoal, a gente não pode falar de multiplicação se a gente não se falar da soma, né? E vocês já viram a soma, que é a adição nas aulas anteriores, ou na aula anterior. Então, quando nós falamos de multiplicação, nós vamos falar de parcelas de soma, tá? Então, vocês pensam na multiplicação como se fosse várias somas, tá? De algum número. Então, por exemplo, se vocês tiverem, se nós formos comprar, por exemplo, 8 biscoitos, tá? E aí, cada biscoito, ele vale R$2, tá? Só um exemplo, tá bom? Nós vamos comprar 8 biscoitos e cada biscoito vale R$2. Nós podemos pagar de forma separada. Eu posso comprar um biscoito a R$2, outro biscoito a R$2, outro biscoito a R$2. Eu posso comprar os 8 biscoitos de forma separada. Isso quer dizer o quê? Eu posso pegar esses 8 biscoitos e multiplicar por 2. Ou eu posso pegar o 2 e somar 8 vezes. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que vai dar o mesmo resultado. Então, você pensa na multiplicação como se fosse uma soma. Eu coloquei esse exemplo aqui. O Gleice é professor de dança, de salão, está preparando uma apresentação de gafieira. Olha, eu não sei dançar, tá, pessoal? Eu nem danço, que é só um exemplo. Todos os alunos vão participar formando 8 casais. Tá? Então, nós temos 8 casais. Nós temos 8 homens e 8 mulheres. Quantos alunos, então, né? Aí eu coloquei Wagner, porque era o nome original, tá? Então, quantos alunos o Gleison tem? Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar com algo bem simples, tá bom? Simples mesmo. São 8 casais. Nós sabemos que o casal, tá, é um homem e uma mulher, tá bom? Então, se tem 8 homens, tem 8 mulheres. Quantos alunos nós temos? Alguém pode escrever no chat aí? Muito bem, 16 alunos. Agora, por que eu sei que é 16 alunos? Porque eu posso fazer 8 mais 8, não é isso? E vai dar 16. Ou eu posso pegar o 8 e multiplicar por 2, já que um casal é composto por 2 pessoas. Então, se eu tiver 8 vezes 2, eu também tenho 16. Agora, vamos lá. Preste atenção como a multiplicação é uma soma, pessoal. Se eu tenho 8 casais de 2 pessoas, então eu tenho 8 somado 2 vezes. Ou eu tenho o 2 somado 8 vezes. Tá? Vocês vão perceber que na multiplicação a ordem de colocar os números não vai alterar o resultado final.
tá bom? Então, quando nós falamos de multiplicação, nós estamos falando de uma parcela de somas, tá bom? Então, 8 casais vezes 2 pessoas dá 16 pessoas. No caso, nós temos 16 alunos participando dessa dança, tá bom? Então, isso aqui é só para a gente iniciar, é para vocês perceber que a multiplicação, ela é algo bem simples quando você já sabe a soma ali, aqui é o básico, tá, pessoal? Vamos para o próximo slide. Então, vamos lá. Isso aqui ainda é explicando a questão dos 8 casais e formado por 2 pessoas. Então, vamos lá. Quantos 2 nós temos aí? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 vezes o número 2, tá bom? Então, preste atenção. Vocês estão percebendo, pessoal, que a multiplicação, ela corresponde à soma. Eu tenho 8 vezes o número 2. Eu tenho o número 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Então, eu tenho o número 2 somado 8 vezes, isso dá 16. Ou, como a gente costuma dizer na multiplicação, nós temos 8 vezes o número 2. E 8 vezes o número 2 dá igual a 16. Tá bom? Eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que a multiplicação, às vezes a gente confunde muito, mas a multiplicação, ela se torna bem simples quando nós conhecemos o processo da soma. Os números 8 e o número 2, nós chamamos de fatores, tá? Aí nós vamos ter o número que é o multiplicando, o número que é o multiplicador, mas tanto o 8 quanto o 2 são os fatores. Existe uma frase na matemática que diz assim, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. O que essa frase quer dizer? Que tanto faz você dizer 8 vezes 2, quanto 2 vezes 8. O resultado vai ser sempre 16. Então, se você tiver 8 vezes o 2, dá 16. E se você tiver 2 vezes o 8, também dá 16. Então, não importa a ordem que você comece a multiplicação, o resultado ele não altera, ele não muda. E nós chamamos o resultado de produto, tá? Então, quando você tem o resultado de uma multiplicação, nós temos o que chamamos de produto. Então, o que é o produto? O produto é o resultado de uma multiplicação. O que são os fatores? Os fatores são os números que eu estou multiplicando. No nosso exemplo, os fatores são o número 8 e o número 2. E o produto, que é o resultado, é o 16. Tá bom? Até aqui, pessoal, tudo bem? Até aqui de boa? Escreva no chat aí, por favor. Porque às vezes... Pronto, muito bem. Obrigadão. Então, isso aqui é o básico, tá? Aqui é para nós conhecermos a parte mais simples da multiplicação. Nós conhecendo isso aqui, nós podemos multiplicar qualquer número, tá bom? Mas nós vamos identificar quem é fator, quem é produto. Lembre-se disso. Fatores são os números que eu estou multiplicando. Produto é o resultado da multiplicação desses números. Ok? Próximo slide. Pronto, pessoal. Uma das ideias associadas à multiplicação é de adicionar as parcelas iguais. O que são parcelas iguais? É quando você vai somar números iguais. Por exemplo, esqueçam o 4 vezes 8. Antes da igualdade, quantos 12 nós temos aí? Nós temos 4 12, não é isso? Então, nós temos 4 vezes o número 12, ok? O que está acontecendo aí, pessoal? Nós estamos somando o 12 4 vezes.
tá? O que significa dizer que a multiplicação, a tela está preta, mas eles vão dar uma ajeitadinha aí, tá bom? Na tela. Então vamos lá. Eu tenho 4 parcelas de 12. Né? Isso aqui parece quando a gente vai fazer uma compra. Né? Quando a gente vai fazer uma compra, a gente pergunta logo, vou comprar um celular. Aqui são 10 parcelas de 170. Um exemplo, né? O que é 10 parcelas de 170? É o 10 multiplicado 170, é o 10 vezes o 170, ou 170 10 vezes, tá? Então, se eu tenho 4 parcelas de 12, eu tenho 4 vezes 12, que dá 48. Se eu tenho 3 parcelas de 20, eu tenho 3 vezes 20, que dá 60. Se eu tenho 7 parcelas de 3, eu tenho 7 vezes 3, que dá 21. É só você lembrar das coisas que nós compramos parcelado. Você sabe por que o nome é parcela, pessoal? Porque são valores iguais, tá bom? Então, quando a gente vai comprar o cartão, eu vou comprar no cartão, vai ser 10 parcelas de R$150. Você vai passar 10 meses pagando R$150. Aí, no total, você vai ter gasto R$1.500, tá? Então, por isso que nós dizemos o nome parcelas, porque são valores iguais, tá bom? A multiplicação é isso, pessoal. A multiplicação é a soma de valores iguais. Então, se eu tiver o número 50 somado 10 vezes, eu vou ter 50 vezes 10, tá? Então, se eu tenho 12 somado 4 vezes, eu tenho 4 vezes 12, ou 12 vezes 4, tanto faz, tá? Então, quando nós temos os valores de parcelas, nós temos a multiplicação. E é justamente aí que vai entrar um pouco do conhecimento matemático. Mas é só você lembrar que a multiplicação não vai passar de ser uma soma, ela é uma soma, tá? Eu vou estar somando valores iguais. Então, por exemplo, uma pergunta aleatória, tá bom? Digamos que você tem 5 parcelas de R$10. Qual seria o valor? Alguém dá para escrever no chat aí? Você tem 5 parcelas de R$10. Quanto você gastou no total? É 50, tá? Muito bem. Por que é 50? Porque é 5 vezes 10, ou 10 vezes 5. Tá vendo como vocês estão compreendendo? A partir de algo que é corriqueiro, rotineiro, essa questão da multiplicação, tá? Então, quando nós vemos a multiplicação, nós vamos tratar sempre ela como essa soma de valores iguais, que nós chamamos de parcela, tá? Então, para não ficar somando muito tempo, tá? Porque às vezes o valor é um pouco alto, então nós chamamos de multiplicação. Então, ao invés de nós somar o 12 4 vezes, nós vamos fazer 4 vezes 12. Ao invés de nós somar o 20 3 vezes, nós vamos fazer 3 vezes 20. Ao invés de nós somarmos o 3 7 vezes, como o nosso exemplo aqui, nós vamos fazer o 7 vezes 3. E isso facilita demais a nossa vida, tá? E evita da gente estar somando várias vezes. Então, na verdade, a multiplicação é um resumo, uma síntese do que seria a soma, tá? Então, falou de multiplicação, lembre-se das coisas que nós compramos parcelado, tá bom? Quando nós lembramos das coisas que nós compramos parcelado, nós lembramos da multiplicação, tá? Pode passar. Acho que está dando um pouco de... Pronto, ó. Isso aqui, pessoal, é para vocês, tá? Nós vamos fazer juntos, tá bom? Isso aqui. Quantas parcelas de 8 vocês vão colocando no chat, tá bom? Quantas parcelas de 8 nós temos ali?
Pode escrever, tá, pessoal? Nós temos o 8 somado quantas vezes? 4, pronto. Então, nós temos 4 vezes 8, tá? E quanto é 4 vezes 8, pessoal? Escreve o resultado, 4 vezes o 8. Nós temos o 8 somado 4 vezes, que é 4 vezes 8, e dá 32. Muito bem, Milena. Parabéns. É desse jeito. Então, 32. Agora, nós temos aqui 5 parcelas com o número 4. Então, nós temos 5 vezes o 4. E quanto é 5 vezes 4, pessoal? Vamos colocando o resultado aí. Tá? Nós temos ali 5 parcelas de 4. Então, nós temos 5 vezes 4, que dá 20. Samira, muito bem. Tá? O item C, nós temos o 1 3 vezes. Então, é 3 vezes o 1. E quanto é 3 vezes o 1, pessoal? 3, muito bem, Milena, Antônio Martins. Tá? Agora, nós temos ali 6 vezes o número x. Quanto é 6 vezes o número x, pessoal? Agora complica um pouco, né? A gente não sabe o valor do x, não é isso? Então, 6 vezes o número x é 6x. Então, nós temos o x aqui somado 6 vezes, é 6x. Tá? Nós temos o a somado 4 vezes, é 4a. Tá bom? Agora, nós temos o zero somado 5 vezes. E quanto é 5 vezes zero, pessoal? Cinco vezes zero é zero. Interessante, né? Nós estamos somando o zero 5 vezes, mas não temos resultado nenhum. Continua sendo zero. Tá? Então, coloque isso isso aqui já deve ficar na mente de vocês, tá bom? Qualquer número multiplicado por zero, o resultado é zero. Se eu tiver 1 milhão vezes zero, é zero. Se eu tiver x vezes zero, é zero. Se eu tiver 50 mil vezes o zero, é zero. Todo número multiplicado por zero, o resultado é zero. Isso aqui facilita demais vocês na hora de fazer uma conta de multiplicação, principalmente em uma prova. Então, vocês já sabem, tem um zero ali, está multiplicando por ele, o resultado é zero. Tá? Então, vocês já podem colocar isso aí, fazer essa anotação, né, dizendo que todo número multiplicado por zero, o resultado é zero. Uma pergunta, vocês sabem, porque o zero, ele é o elemento neutro da adição, né? E vocês viram isso. Então, se eu tiver 3 mais 0, por exemplo, é 3. O zero é neutro para multiplicação, mas para adição, perdão. Mas na multiplicação, se eu tenho 3 vezes 0, é 0. Então, quem é o elemento neutro da multiplicação? Qual é o número que eu posso multiplicar e o resultado vai ser o próprio número? Vocês sabem qual é? Quanto é, por exemplo, pessoal, 5 vezes 1? 1, muito bem, Magda Souza. O número 1, pessoal, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1, tá? Qualquer número, anotem isso no caderninho de vocês. Ó. Todo número multiplicado por 1 é o próprio número. 12 vezes 1, 12. 15 vezes 1, 15. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 1, 7. Então, todo número multiplicado por 1, o resultado é o próprio número. Agora, todo número multiplicado por 0, o resultado é 0. Tá? Coloque essas duas observações aí no cantinho, né, do caderninho de vocês, para vocês ir lembrando quando forem fazendo outras multiplicações, né, em alguma atividade ou algo que vocês possam estar fazendo, tá bom? Então, não esqueçam, pessoal. Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Mas qualquer número multiplicado por 0, o resultado é 0. Tá bom? Vamos para o próximo slide.
Aqui eu tenho as multiplicações e nós vamos escrever ela na forma de adição. Vejam bem, no anterior, nós pegamos a adição e colocamos na forma de multiplicação. Agora nós vamos pegar a multiplicação e colocar na forma de adição. Então vamos lá. Está faltando um x entre o 4 e o 3, entre o 2 e o 10, entre o 5 e o a. Entre os números aí está faltando um x, que é o da multiplicação. Tá bom? Mas é assim, vamos lá. Se você tem 4 vezes 3, você tem o 4 somado quantas vezes, pessoal? Escreva no chat aí. 4 vezes 3. É o 4 somado quantas vezes? 3 vezes. Muito bem, Antônio Martins. Muito bem, Milena. 3 vezes. Muito bem, o pessoal está afinado mesmo, tá? Ou é porque está fácil demais, ou vocês estão muito afinados. Então, parabéns. Tá? Então, 4 vezes o 3 é o 4 sendo somado 3 vezes. E 2 vezes o 10 é o 2 sendo somado quantas vezes? 10 vezes. Muito bem. Muito bem, pessoal. Agora vamos complicar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Eu vou fazer o contrário. 5 vezes o A, pessoal. É o A somado quantas vezes? Esse A ali vai ser somado quantas vezes? Ele está sendo multiplicado por 5. Então, eu vou somar esse A quantas vezes para dar 5? Alguém se arrisca? Ó, não se preocupe, pessoal, errar é humano, todo mundo erra, tá? Mas não podemos... Muito bem, Magda. É o A somado 5 vezes. A mais A mais A mais A mais A são 5A. Da mesma forma, é o 6N. É o N somado 6 vezes. N mais N mais N mais N mais N mais N são 6N. Tá? Agora eu tenho 3 vezes 7. Esse 7 está sendo somado quantas vezes, pessoal? 3 vezes. Show de bola. Tá? Perfeito. Muito bem. Tá bom? Então, de parabéns. E quanto é 4 vezes 0? Quanto é 4 vezes 0? 0, Edifan, muito bem, pessoal. Ó, lembrando, todo número multiplicado por 0 é 0, tá? Então, não tenho mais dúvida. Qualquer número multiplicado por 0 é 0, ok? Próximo slide. Ó, pessoal, assim, eu já falei da multiplicação, tá bom? Como é que multiplica e tal. 35 vezes 16 é o 35 sendo somado 16 vezes, ou 16 sendo somado 35 vezes. 179 vezes 45 é o 179 sendo somado 45 vezes, ou 45 somado 179 vezes. Mas eu vou dar um tempinho para vocês, eu vou dar 5 minutos para vocês. Não usem calculadora, tá bom, pessoal? Por favor, eu sei que vocês estão em casa, tá? Mas não use calculadora, use o caderninho de vocês, o bloco de anotações. Eu quero que vocês façam para mim do item A até o item D, só do item A até o item E, pronto, até o item E. Eu vou dar 5 minutos, 1 minuto para cada questão, para cada item, tá bom? Vocês façam para mim e eu vou já perguntar o resultado de cada um aqui e vocês vão me responder no chat, tá bom? 5 minutinhos para vocês colocar a multiplicação em prática. Vamos lá?
Alguém pega o teu rio. Não é? Vamos lá? Será que já deu para fazer pelo menos umas 2 aí, ou 3? Tá? Então vamos começar uma a mais. Vamos começar com o item A. O item A, ele é um pouco simples, né? Nós temos aqui o 35 somado 16 vezes, ou 35 vezes 16. Vocês fizeram esse cálculo, pessoal? Quanto foi que deu 35 vezes o 16? Ou 35 16 vezes? 560, muito bem, Magda Souza. 560, Samira, Milena. Parabéns, pessoal. Muito bem. Vamos então agora complicação mais um pouquinho, tá bom? Quanto é 179 vezes o 45? 8.055. Muito bem. Rapaz, vocês estão fera mesmo, viu? Glória a Deus. 8.055. Bem, agora esse é um pouquinho maior, né? Esse cálculo ele é um pouquinho maior, porque não deu tempo a gente somar o 850 101 vezes, né? Eu acredito que 85.850. Alguém fez diferente, pessoal? Alguém deu outro resultado diferente? R$ 85.850. Tá certo, esse é o resultado. Não vou mentir, saber eu não terminei. Não, tudo bem, tudo bem. Até porque também o tempo foi muito pouco, né? 5 minutos também foi muito pouco tempo. Mas tá certo, tá bom? 850 vezes 101 dá 85.850, tá? O item D, 89 vezes 242. Alguém fez? 21.538. Entendi. Como o número é alto, né? O valor mais alto. Aí, realmente, para armar a conta. E exigir também até um pouquinho de mais tempo. Mas sempre que você tivesse um número alto, né, que você for armar a conta, você pega, por exemplo, eu vou colocar aqui no chat uma dica. Você coloca o maior
na parte de cima, tá? E o menor, como no caso do item B, o menor na parte de baixo. Aí você faz mais ou menos assim, né? Você coloca o 179 na parte de cima, o 45 na parte de baixo. Aí você vai multiplicando. 5 multiplica isso. Só que dá 560, né? Dá 540 não, mas é justamente isso aqui mesmo. Tá? Pronto. Pronto. É porque assim, quando você tem um número que ele é, eu tenho 3 números em cima, 2 números embaixo, o que você vai fazer? Você vai fazer o 5, ele vai multiplicar o 9, aí você coloca 5 vezes 9 dá 45, né? Aí você coloca o 5 e eleva 4 para cima do 7. Aí faz 5 vezes 7, que dá 35, mais o 4 que você elevou, faz 39. Aí baixa o 9 e vem um 3 para cima do 1. Aí 5 vezes 1 dá 5, com mais 3 que estava em cima fica 8, entendeu? Aí depois vai multiplicar o 4 também. 4 multiplica o 9, multiplica o 7, multiplica o 1, do mesmo jeito. E por aí você vai fazendo o processo, tá? Você vai fazendo passo a passo, tá bom? Então, 89 vezes 242, né? Deu 21.538. E o 360 vezes 51. Uma vezes 7 dá 7. 1 vezes 6 dá 6. E 1 vezes 3 dá 3. Então, vai ficar 367 mais. Aí você vai fazer 5 vezes 7, né, que dá 35, vai 3. Desse jeito, tá bom? O resultado é o que a Milena colocou aí, tá, pessoal? Então, assim, eu vou a questão da multiplicação, né, principalmente quando tem valores assim de 2 casas decimais para ser multiplicado, a regra básica é, você vai ter que multiplicar os números de baixo por cada um que está em cima, tá bom? Então eu vou ter que multiplicar, no caso, o 1 pelo 7, pelo 6, pelo 3, e também vou ter que multiplicar o 5 da mesma forma. Uma outra coisa que você precisa saber, nessa questão da multiplicação, é que quando você tem um número que ele dá maior que 10, por exemplo, o 5 vezes o 7, né, que dá 35, você vai baixar o 5 e elevar o 3 para a próxima casa depois do 7, que no caso é o 6, tá bom? Então, sempre que você tiver um número que o resultado dele for maior que 10, você vai baixar o último número, né, e vai elevar o outro número para cima da próxima casa decimal, tá? Para você poder encontrar o resultado total, tá bom, pessoal? Então, na multiplicação, nós temos essa questão, tá? Mas eu trouxe até tudo isso para vocês, para que vocês entendam o primeiro passo. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é vocês entenderem que a multiplicação é uma parcela de soma. São parcelas, como a soma é, tá bom? E isso é o primeiro passo. E eu percebo, né, que até aqui vocês estão acompanhando bem, né, essa questão da multiplicação, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. A multiplicação vai ser, na verdade, parcelas, né, que eu vou estar somando para encontrar o resultado, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui 5 vezes o 7, né, pegando aqui esse 367 por 51, quando eu tiver o 5 vezes o 7, eu vou ter o 7 somado 5 vezes, ou 5 somado 7 vezes, tanto faz,
Tá? Quando eu tenho 5 vezes o 6, eu tenho 6 somado 5 vezes. Quando eu tenho 5 vezes o 3, eu tenho 3 somado 5 vezes. E assim sucessivamente. Tá bom? Quando você colocar isso na sua mente, você vai perceber que a multiplicação vai se tornar mais fácil para você estar fazendo. Tá bom? Então comecem fazendo com parcelas pequenas, né? Com números pequenos. E aos poucos você vai aumentando para que você possa estar se aprofundando cada vez mais nessa questão da multiplicação, tá bom? Pode passar o slide. Bom, vamos lá. Segundo cálculos de uma empresa de distribuição de água, uma torneira gotejando representa 46 litros de água desperdiçada por dia. Ao final de 90 dias, quantos litros de água terão sido desperdiçados? Isso aqui é um problema, né, que envolve a multiplicação. Então, todo dia, essa torneira que goteja, ela desperdiça 46 litros de água. Então, 46 dias hoje, 46 litros amanhã, 46 litros depois, 46 litros no outro dia, e isso por 90 dias. Então, quantos litros de água foram desperdiçados? O que você vai fazer? Ou você vai somar o 46 90 vezes, ou você vai fazer 46 vezes 90, né? E aí, quando você fizer 46 vezes 90, você vai encontrar o valor de quantos litros de água foram desperdiçados em 90 dias. Perdão, pessoal, que eu tossi um pouquinho aqui, que a minha garganta tá acabando comigo. Então, vamos lá, pessoal. 46 vezes 90. Quantos litros de água foram gastos nesses 90 dias? Sendo que todo dia, 46 litros de água foram desperdiçados. Perdão. Vocês conseguiram fazer? Essa é simples, pessoal. Você esqueça o zero, aí você faz 46 vezes o 9. O zero é zero mesmo, né? Então você faz 46 vezes o 9. Aí no resultado você acrescenta o zero. Só para poder dar o resultado. Tá? Então vejam bem, ó, em 90 dias, todo dia, gastando 46 litros de água, foram desperdiçados 4.140 litros de água. Tá? Então, 46 vezes 90 dá igual a 4.140. Se você faz 9 vezes 46, dá 414, aí colocando o zero do 90, faz 4.140. Então, foram gastos, tá, 4.140 litros de água durante esses 90 dias. Tá bom? Então, eu trouxe esse problema para vocês perceberem que a multiplicação também é usada em problemas. E quando vocês forem resolver, por exemplo, questões, geralmente vocês vão encontrar a multiplicação feita através com problemas. Tá? O Antônio Martins, eu peço até perdão, porque a gente está como se estivesse correndo, né? Então, por isso não deu tempo de terminar. Mas a ideia principal é fazer vocês, instigar vocês a estarem cada vez mais fazendo esses cálculos. Principalmente se vocês puderem fazer, pessoal, em papel. Eu sei que hoje a gente é muito acostumado com a questão do uso da calculadora e vocês sabiam que por a gente estar acostumado com o uso da calculadora, a gente tem pouco usado as nossas habilidades na questão da multiplicação, da soma, da divisão, justamente porque a gente já tem tudo pronto na calculadora. Né? Então, é só para vocês começarem a passar um pouquinho mais de tempo calculando no papel. E outra coisa que eu digo para vocês, quando vocês passarem a calcular mais no papel, a mente de vocês vão se abrir mais. Então, você vai começar a fazer conta na mente, perdão, e de repente você já está, poxa, eu fiz esse cálculo na mente mesmo, tá? Porque vocês vão abandonar um pouquinho as máquinas, né, que é a calculadora e o celular,
tá? Então, pessoal, eu sei que tem mais coisas de multiplicação, existem as propriedades da multiplicação, tá? Eu não sei aqui se os coordenadores do projeto, né, eles querem que eu entre nessa parte das propriedades da multiplicação, ou se eu já vá para a divisão, né, que a gente tem aula até 8h20, até 8h30, né, mas aí fica a critério, tá bom? Se qualquer coisa a gente já vai para a divisão, ou a gente pode continuar na multiplicação. Aí fica a critério dos organizadores. Eu só queria que vocês me dessem o feedback, pessoal, se vocês estão compreendendo alguma coisa até aqui. Tá? Show. Muito bem. Show de bola, pessoal. Obrigadão pelo feedback, né, aqui. Então, vamos lá. Próximo slide, então. Vamos lá, ó. Essa aqui é simples. Nós temos aqui a igualdade. 3 vezes o 35 é o 35 somado 3 vezes. Então, 35 mais 35 mais 35. Dá 105. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, qual foi a operação que eu realizei para encontrar o valor 105? Soma, multiplicação, divisão, subtração. Qual foi a operação que eu utilizei? Multiplicação. Show. Pessoal, qual é o número que é chamado de multiplicando? Lembrando, multiplicando é o que fica em cima e tal. Multiplicador. A ordem do fator não vai alterar o produto, pessoal, tá bom? Então, tudo faz. Então, quem seria o multiplicando? 35, show. 35, isso aí, pessoal. Quem são os fatores? O 3 e o 35, o 105, quem são os fatores? Lembrando que os fatores são o 3, mas tem outro. São 2 fatores. Quais são os números que estão sendo multiplicados? O 3 e o 35, tá? Então, os fatores é o 3 e o 35. Muito bem. E quem é o produto, pessoal? Quem é o resultado? 105. Show. Show de bola. Perfeito. Tá? Então, ó, você já sabe diferenciar fatores, produto, que é o resultado, a operação a ser realizada. Isso aqui é um avanço muito, muito grande. Principalmente quando a gente sabe do que a gente está falando, a gente então sabe o que a gente está procurando, né? Assim? Então, tem a multiplicação é assim, o que eu estou procurando, pelo amor de Deus? Então, eu estou procurando isso aqui, eu vou fazer isso aqui. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o resultado entre 3 vezes 35. Aí eu vou fazer isso aqui, tá? 3 vezes 35 dá 105. Eu tenho 2 fatores, que é o 3 e 35. Eu tenho um produto, que é o 105. A operação que eu vou fazer, que é a multiplicação. E assim, vocês vão conseguindo. Tá bom? Próximo slide. Tá, então vamos lá. Pessoal, nós chegamos aqui na propriedade da multiplicação. Eu não quero confundir assim, a cabeça de vocês, tá bom? E eu não sei se a gente vai ter aula para dar continuidade nisso aqui, ou se a gente vai... Porque, assim, tem propriedades tanto da multiplicação quanto da divisão, tá? Que a gente precisa entender. Mas eu não sei como é que a Liliane e eu sempre esqueço o nome do outro. Eles vão fazer. Se eles querem que eu continue na multiplicação ou se eles querem que eu vá para a divisão, vocês podem estar me dando uma luz aí, tá? Oi, Gleison, boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Estou sim. Pronto. Gleison, se você achar mais interessante
a ideia de você manter só a multiplicação hoje à noite, se aprofundar nas propriedades dela, manter a aula completa só sobre esse tema, pode ficar à vontade. A gente depois pode marcar um outro encontro para a gente focar só na divisão e nas propriedades dela, né? Isso estica um pouco mais a baladeira, mas é aquela coisa, a gente só sente e conclui que as coisas são boas quando a gente experimenta e aplica elas. Então, se você quiser seguir na multiplicação e todo mundo concordar, tranquilo. Você pode até perguntar para o pessoal que está acompanhando a aula. Eu acho que eles, melhores do que a gente, vai conseguir dizer: ó, professor, segue o bonde, ó, professor, fica com esse tema mais um pouquinho para a gente se aprofundar. Viu, pessoal? Podem responder, podem ajudar o professor nessa dúvida, tá bom? Se quiser continuar, pode seguir, fique à vontade. Show, tá bom, obrigadão. Então, pessoal, vocês querem que eu continue? Pronto, tá show de bola. Então, eu vou continuar aqui na multiplicação, tranquilão. E depois, tá? Eu não tenho nenhum problema, a gente volta com a divisão. E é até bom também que a gente tenha aula só de divisão, porque a gente aprende a fazer divisão tanto exata quanto não exata, tá? E isso é um pouquinho melhor para a gente. Então, vamos lá, aqui continuando com a nossa multiplicação, tá? Existem algumas propriedades, pessoal, que nós precisamos entender quando estamos fazendo a multiplicação. E isso aqui não é para complicar a vida da gente, não, tá bom? Isso aqui, na verdade, é para facilitar a nossa compreensão do que seria essa multiplicação. O que a gente está multiplicando? Então, vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, a primeira propriedade é chamada propriedade do fechamento. Tá? O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que quando você está multiplicando dois números naturais, o resultado disso, o produto, é um número natural. Então, por exemplo, quando eu tenho 4 vezes o 5, né, que é o 4 somado 5 vezes, o 4 pertence aos números naturais. O 5 pertence aos números naturais. Ou seja, ele não é um número quebrado, não é um número fracionário, ele é um número natural. Tá? Então, a resposta, o produto, o resultado, também será um número natural. Então, 4 vezes o 5 é igual a 20. Isso quer dizer que dois números naturais formaram um número natural. Tá? Então, essa propriedade é chamada propriedade do fechamento. Tá, pessoal? Quando você tem dois números formando, dois números naturais formando um número natural. Isso é uma resposta simples, tá bom? Lembrando que 4 vezes o 5, a multiplicação pode ser representada por x, mas também pode ser representada por um ponto, tá, pessoal? Eu esqueci de dizer isso para vocês. O símbolo da multiplicação é um x, mas também pode ser um ponto. Então, quando você vê 5,2, ali é uma multiplicação de 5 vezes o 2. Tá? Então, 4,5 é o 4 vezes o 5. Tá bom? A gente já considera esse ponto aí como o símbolo da multiplicação. Então, aqui 4 pontos, esse 5 é 4 vezes o 5, que está dando 20. É só você somar o 4 5 vezes, ou você somar é só você somar o 4 5 vezes ou o 5 4 vezes, tá? Então, 4 vezes o 5 é igual a 20. Que propriedade é essa? Propriedade de fechamento. Tá? Eu tenho dois números naturais formando um número natural também, ok? A segunda propriedade, pode passar. Pronto. A segunda propriedade é chamada propriedade comutativa. Isso quer dizer, pessoal, que quando nós temos aqui dois ou mais números naturais sendo multiplicados, a ordem dessa multiplicação não vai alterar o resultado. Tá? Então, vamos lá aqui. Ó. Eu tenho 4 vezes o 6 vezes o 2. Tá? Então, eu tenho essa ordem aqui. 4 vezes 6 vezes 2. O resultado de 4 vezes 6 vezes 2 dá 48. Né? 4 vezes 6, 24. 24 vezes 2, 48. Tanto faz eu começar com 4, quanto começar com 6, como começar com 2, tá bom? Essa propriedade é chamada propriedade comutativa, tá? A ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá bom? Então, 4 vezes 6 vezes 2 é a mesma coisa de ser 6 vezes 2 vezes 4. Observe que são os mesmos números, só mudou a ordem,
tá bom? Então, quando são os mesmos números e muda apenas a ordem, tá, da multiplicação, de onde eles estão, isso é chamado propriedade comutativa. A ordem dos fatores, ela não vai alterar o meu resultado. Então, se eu começar com 4 vezes o 6 vezes o 2, vai dar 48. Se eu pegar 6 vezes 2 vezes 4, dá 48. Se eu pegar 4 vezes 2 vezes 6, também vai dar 48. Tá bom? Não importa por onde eu começar. A multiplicação sempre vai dar o mesmo resultado. Essa propriedade é chamada de propriedade comutativa. Tá, pessoal? Foi até diferenciado aqui, ó. Nesse primeiro, você está começando com 4. Nesse outro, começando com o 6. Eu até poderia colocar outro aqui, né? Começando com o 2, 2 vezes 6 vezes 4. Não tinha problema nenhum. Isso é só para dizer que a ordem dos fatores, dos números, não vai alterar o resultado. Tá bom? Eu poderia ser bem mais simples. Por exemplo, se eu tiver só 5 vezes o 4, aí do outro lado tiver 4 vezes 5, vai mudar o resultado? Vocês acham que muda, pessoal? 5 vezes 4 é diferente de 4 vezes o 5? Vocês acham que muda? O que vocês acham? Não muda, né? 4 vezes 5 dá 20, 5 vezes 4 também é 20. Quando isso acontece, vocês estão falando de uma propriedade da multiplicação chamada comutativa. Tá bom? Não importa por onde você começa, o resultado da multiplicação vai ser o mesmo, tá? Próxima propriedade. Então vamos lá. Nós vimos a propriedade do fechamento, né, onde dois números naturais formam um número natural. Nós vimos a propriedade comutativa, aonde não importa a ordem que eu começo, o resultado vai ser o mesmo, tá? Agora nós vamos ver uma outra propriedade da multiplicação. Ó, essa propriedade aqui, pessoal, é chamada propriedade associativa. Ela geralmente vem com parênteses. Esse parêntese para dizer que é uma associação de dois números que está sendo formado. Tá? Então, observe que na propriedade comutativa não tinha parênteses, não é isso? Lá era os 3 números direto. Agora aqui eu tenho um parênteses. Esse parênteses significa uma divisão. Eu estou primeiro multiplicando quem está no parêntese, para depois eu multiplicar quem está fora. Tá? Mas mesmo assim, esse resultado ele não vai alterar. Tá? O produto não vai ser o resultado da associação. Então vamos lá. No primeiro exemplo aqui, eu tenho entre parênteses o 2 e o 3. Aí 2 vezes o número 3 dá 6. E 6 vezes o 4 dá 24. Tá? Então, primeiro eu resolvo o parênteses. Quando você encontrar, pessoal, aí de mundo afora, em questões que vocês forem fazer, tá? Seja no vestibular, no Enem, eu sei que tem pessoas aqui que vão, no nome de Jesus, seguir em frente na sua carreira de estudo, tá? E eu fico muito feliz e admirado quando eu vejo as pessoas investindo essa questão de educação. Nunca é tarde para a gente aprender, para a gente buscar, né? Então, vamos lá. Quando você tiver encontrar, pessoal, uma conta, aí resolvendo alguma questão, vocês virem o parêntese, primeiro resolvam o parêntese, depois façam o que está fora. Então, vamos lá. No parêntese aqui, eu tenho 2 vezes o 3. Então, primeiro eu vou resolver isso aqui, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Aí 6 vezes o 4 dá 24. A outra, o que está entre parênteses é o 3 e o 4. 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes o 2 dá 24. Observaram que o resultado é o mesmo? O resultado ele não mudou. Tá? Poderia ser uma soma, né? Poderia ser uma subtração que está dentro do parênteses aí. Mas o fato é que na associação, pessoal, na propriedade associativa, vocês vão sempre encontrar esse parêntese aí para dividir os números, né? Para você saber
por onde você vai começar, tá bom? A esse tipo de propriedade, nós chamamos de propriedade associativa. O nome associativa vem justamente desses parênteses que nós temos aí, tá bom? Próximo slide. Show. Aqui eu cheguei aonde vocês já sabiam. Tá? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Qualquer número multiplicado por 1, o resultado é o próprio número. Tanto faz você ter 1 vezes 25 quanto 25 vezes 1. O resultado é sempre 25, não vai mudar. Tá bom? Por quê? Porque 1 é neutro. Tá? É aquele famoso ditado, não sei se vocês conhecem aí, que nem influi, nem contribui. Né? O 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, tanto faz eu começar multiplicando 1 vezes 25 quanto 25 vezes 1, a resposta que eu vou ter é sempre 25. O nosso exemplo aqui, porque 1 é o nosso elemento neutro, tá? Da multiplicação. Ok, pessoal? Deu para compreender até aqui, pessoal? Alguma pergunta, vocês podem perguntar, tá, pessoal? Às vezes, se a gente tiver um pouquinho apressado, eu estou tentando ser... Pronto. Show de bola. Pessoal, que bom que vocês estão compreendendo, tá? Então, só para a gente recapitular. Nós vimos a propriedade do fechamento. A do fechamento é para dizer que 2 números naturais formam um número natural. O exemplo que eu utilizei foi o 4 vezes o 5, que dá igual a 20. 4 é natural, 5 é natural e 20 também é um número natural. Tá? Aí nós vimos a propriedade comutativa. Não é isso? Então, a ordem dos fatores não vai alterar ali o resultado do produto. Depois nós vimos a propriedade associativa, né, que vem ali com um parêntese para fazer uma associação. Eu posso até multiplicar o que está fora por tudo que está dentro, de forma separada. Depois nós vimos o elemento neutro, né, que é o 1. O 1 é o nosso elemento neutro da multiplicação, tá? Onde diz que qualquer número multiplicado por 1 é o próprio número. Tá? E no próximo slide, nós temos a propriedade distributiva. Agora, prestem atenção, pessoal. A diferença da propriedade distributiva para a propriedade associativa é que na propriedade associativa eu só falava de multiplicação, não era isso? Agora, eu vou ter dentro do parênteses uma soma ou uma subtração. Tá? Então, não confunda associativa com distributiva, pessoal. Em nome de Jesus, não façam essa confusão aí na mente de vocês. A propriedade associativa, ela é só multiplicação. Na propriedade distributiva, dentro do parêntese, eu vou ter aí uma soma ou uma multiplicação. Eu coloquei 2 exemplos aqui para a gente compreender. Nós temos um exemplo aqui, que no parênteses tem uma soma, tá? E outro exemplo que no parênteses tem uma subtração. Quando você vai fazer essa operação, é muito comum a gente fazer o quê? Direto, né? Nós fazemos direto, tá? Então, nós fazemos aqui 3 vezes 4, que dá 3 mais 4, que dá 7, aí 7 vezes 8, que dá 56. Não é isso? A gente costuma fazer isso. É o que nós costumamos fazer, de fato, né? E isso, eu posso dizer para vocês, pessoal, que não estaria errado, né? Eu primeiro posso fazer o parêntese. Porém, quando você tiver assim, e às vezes pode tratar de uma equação, o que você vai fazer? Vocês estão vendo o número que está fora do parênteses, que é o 8? Esse 8, ele está multiplicando o 3 e ele também está multiplicando o 4.
Então, na verdade, eu tenho 8 vezes 3 mais 8 vezes o 4. Eu distribuí o 8 com os números que estão dentro do parênteses. Tá? Por isso que a propriedade é distributiva. Tá? Nós fizemos a distribuição. Nós não fizemos direto. Nós fizemos primeiro, distribuímos o 8 com o 3, 8 vezes 3, dá 24. Mais 8 vezes o 4, dá 32. Tá? Da mesma forma com o 5, né? Eu não apenas fiz 7 menos 4 e multipliquei pelo número de fora. Eu fiz primeiro a distribuição. Eu fiz 7 vezes o 4 menos... Perdão, eu fiz 5 vezes o 7 menos o 5 vezes o 4. Tá? Então, quando nós falamos de propriedade distributiva, significa que nós vamos distribuir os números. Tá bom? Então, nós distribuímos aqui o número 8, que multiplicou o 3 e também multiplicou o 4. E nós distribuímos o número 5, que multiplicou o 7 e também multiplicou o 4. Observe que o número que foi distribuído foi o número de fora do parênteses, que é a multiplicação. Tá? Então, sempre que vocês se deparar com isso aqui, vocês não esqueçam que vocês vão distribuir o número de fora com os números que estão dentro do parênteses. Isso é a forma mais correta da gente fazer essa multiplicação, para que não haja atrapalho, para que não haja erro, nem no jogo de sinal, né, nem no resultado final. Tá bom? Então, vejam bem, a associativa era só multiplicação. A distributiva, eu vou ter dentro do parênteses, tá, uma soma ou uma subtração. Tá? Ou poderia ser uma divisão também, tá? Mas como a gente não está falando de divisão ainda, eu coloquei soma e subtração. Ok? Próximo slide. E o último, né, eu acho. Pronto. Bem, pessoal, aqui nós vamos ver, na verdade, qual é a propriedade que está sendo usada em cada uma dessas opções aqui. Nós temos o elemento neutro, nós temos a propriedade comutativa, nós temos a propriedade associativa, nós temos a propriedade de fechamento e nós temos a propriedade distributiva. Esse item A, pessoal, que está dizendo ali, ó, 6 vezes 7, é a mesma coisa que ser 7 vezes 6. Qual propriedade seria? Vocês lembraria? Alguém se arrisca? Seria um o quê? Comutativa, muito bem, Sérgio. É uma propriedade comutativa. Tá? Isso quer dizer o quê? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Tá bom? Tanto faz dizer 6 vezes 7 com 7 vezes 6. Tá? Isso é uma propriedade comutativa. O item B, pessoal, essa é a mais fácil. Que propriedade é essa? Acho que o Sérgio levou a fama aí no lugar da Angélica, não foi? O item B é neutro, muito bem, é o elemento neutro. 8 vezes 1 é a mesma coisa de 1 vezes 8. Tá? Não vai mudar a ordem, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Agora, pessoal, o item C, essa propriedade, ela é associativa ou distributiva? Observe que no parênteses nós temos ali um sinal de menos. Lembra que eu falei para vocês, quando tem um menos no parênteses, é o que diferencia a associativa da distributiva. Bem,
ela vai ser associativa, distributiva, muito bem. A Magda Souza é distributiva. Pessoal, distributiva por quê? Porque tá vendo aqui o sinal de menos aqui, ó, tendo esse parênteses, significa dizer que eu vou ter que distribuir o 9 com o 7 com o 2. Aí ficou meio distante aqui, mas tá 9 vezes 7, menos 9 vezes 2 aqui fora. Agora, o item D, pessoal, ela é distributiva ou associativa? Eu tenho aqui 3 vezes 4 vezes 5, e também tenho 3 vezes o 4 vezes o 5 no parênteses, mas é só multiplicação associativa, muito bem. Tá? Como é só multiplicação, então ela é uma propriedade associativa. Lembre-se, se tivesse um sinal de menos ou de mais, aí é distributiva. Mas como é só multiplicação, tudo vezes, aí é uma propriedade associativa. O item é a mesma coisa do item A, né? É uma propriedade comutativa, tanto faz eu ter m vezes n como eu ter n vezes m, né? É a mesma coisa. E o item F, pessoal, que propriedade é essa? Associativa, distributiva? Alguém diria? O item F, distributiva, muito bem. Distributiva, nós temos ali um sinal de mais ali, né? Isso vai mostrar que vamos ter que fazer uma distribuição, tá? Pessoal, é isso, tá? Essa foi a nossa aula de multiplicação, né? Eu espero, assim, que eu possa ter contribuído com o aperfeiçoamento daquilo que eu sei que vocês já sabiam, talvez, né, de uma forma não assim tão regrada como a gente acabou de ver, mas eu sei que vocês sabiam já de multiplicação, né, principalmente porque a gente faz isso no nosso dia a dia, nós fazemos essa distribuição, nós pegamos às vezes o nosso salário, o nosso dinheiro ali, o nosso orçamento e distribuímos, né, mercantil, outra coisa. Até isso, pessoal, é uma propriedade distributiva também. Nós vamos pegar o dinheiro, vamos distribuir assim para poder lidarmos melhor, tá bom? Foi um prazer, né, estar com vocês. Eu espero que tenha contribuído muito, né, ou pelo menos um pouco, com o início dessa caminhada de vocês. Eu sei que vai ser de sucesso, eu sei que vocês vão conseguir, tá bom? E fica aqui meus agradecimentos também aos organizadores desse projeto, né? Meus parabéns também pela iniciativa, tá? E no mais é isso, pessoal. Fica a minha gratidão, é o meu cheiro no coração, tá bom? E uma próxima aula também que se depender de mim, assim, né, encaixar na minha agenda, eu posso também trazer a divisão para vocês. Tá? Eu passo aqui a palavra para os organizadores. Pronto, Gleison, muito obrigado, viu? A gente fez hoje uma correção de rota no lugar de trabalhar multiplicação e divisão. Trabalhamos só com a multiplicação e foi ótimo, professor, ótimo mesmo a gente se aprofundar mais, trazer cálculos e abordagens diversas, né, para a gente entender todo o processo da maneira mais completa possível. Acredito que todo mundo aqui também deve ter gostado, pessoal. E essa foi a nossa aula de matemática. Na quinta-feira, em plena na quinta-feira santa, estaremos também com aula, a gente vai ter uma aula de redação, e aí na semana que vem a gente chega, pessoal, para o nosso último módulo do ciclo 1, né? A gente talvez tenha mais uma aula de matemática, vai ter uma aula sobre mudanças climáticas, aula de inglês, né? Muita coisa aí ainda por vir. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. Uma boa noite para vocês, durmam bem, e amanhã é dia 1º de abril, dia da mentira,
Dia de coragem, né? Dia de trabalhar também, como sempre. Grande abraço, meu povo. Em pé. Obrigado, viu, professor? Nada, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos.